Ah, mas você tá. Agora eu vou até fazer um gancho aqui. Você tá me falando, é você, é você, é você. Essas medicações, elas não deveriam ser necessárias ou elas são necessárias para alguns casos? São na maioria dos casos. A maioria dos casos, pacientes estão em sobrepeso, tem alguma comorbidade, seja uma hipertensão, colesterol alto, já tem uma insulina basal extremamente elevada, hábitos alimentares péssimos. Então, o que acontece muitas vezes, a gente consegue facilmente tirar um paciente de sobrepeso dando qualidade de vida. Porque qual que é o problema? O que eu sempre falo, a gente não tem que ser curativo, a gente tem que ser preventivo. Perfeito. Então, se a pessoa já tem o sobrepeso, ela vai desenvolver obesidade. Obesidade, a gente já sabe que até pelo OMS é uma doença. Então, o paciente pode Sim. estar com os exames normais, como dizem por aí. O fato dele estar acima do peso, ele já é doente. Já tem risco de outras doenças Total. associadas, infarto, derrame, entre outros. Exato. Então, Tá. assim, um paciente em sobrepeso e obesidade é um paciente inflamado. Inflamação crônica leva a todas as doenças possíveis, doenças crônicas, autoimunes e até câncer. Então, se a gente conseguir prevenir, por que que essas canetas são tão boas? A maioria dos pacientes estão em sobrepeso, se alimentam mal, tem resistência insulínica, colesterol nas alturas, entra tudo. E quando a gente faz bioimpedância, vê um monte de falso magro. Galera acha que É. tem só uma gordurinha localizada, percentual de gordura nas alturas. Por isso que um IMC não é suficiente. Peso por altura ao quadrado vai falar se você realmente é sobrepeso ou obeso. Não. Não, é curioso, porque você falou e já recebi colegas aqui falando, esse negócio de MC ainda dá para usar para alguma coisa, mas não é um índice que você fala bater, é batata, é isso aqui, não. Não tem como. Muito falso magro. Ou então também, um pacientão musculoso, total hipertrofiado. Pesado, Nossa, vai dar que ele é obeso grau 3. O cara é definidaço. Então, assim, a gente não vê mais IMC. A gente tem uma estimativa pelo IMC, mas que foge totalmente quando a gente faz bioimpedância. E o legal da bioimpedância é justamente isso. Só para dar um exemplo aqui. sim. No consultório, né? Eu tenho os pacientes que eles fazem o protocolo, então semanalmente eles estão lá para a gente aplicar a medicação. E é muito legal porque a gente faz circunferência abdominal toda semana e peso. Sim, sim. Só que meus pacientes são obrigados a fazer atividade física. É, Não é que eles são obrigados, mas assim, existe uma lavagem por trás cerebral que, olha, você tem que fazer sua parte. É só você que pode fazer, tem coisa que eu não posso fazer por você. E você vai colher lá no futuro. Aí é seu, aí quem resolve é você, a escolha é sua. Então, desenvolver isso no paciente cria mesmo, ele quer, ele fala, meu, eu vou fazer. Ele se matricula, ele vai sim, atrás, sim. tá muito legal. E muitas vezes, a hora que a gente olha a balança, eu estimo ali, ó, provavelmente tem uma média que a gente, né, tem uma estimativa da média semanal que ele vai perder de peso, mas tem as variáveis. E aí, a hora que a gente vê balança, poxa, esse mês não perdeu legal, mas essa semana não perdeu legal. Faça a circunferência, É resultado outra super coisa. satisfatório. Ou seja, conversão para massa magra. Aí a massa magra pesa mais que a gordura, a impressão é Acumula que água e não. proteína. Exato. A hora que a gente faz a bioimpedância, poxa, que legal. Já teve a conversão. Realmente, aquela perda na balança não foi tão satisfatória porque você começou a ganhar em massa magra. Aí a taxa metabólica aumenta de uma para outra. E é Muito legal que você legal. fala isso, porque isso mostra, muitas vezes, as pessoas estão fazendo tudo certinho, fazendo lá exercício, tal, mas fala, não estou perdendo peso na balança. Mas o que está te faltando, às vezes, é um acompanhamento profissional. Exato. Total. Porque Total. você está tendo resultado e você está achando que não. E muitas vezes é meio que frustrante, né? Sim, Poxa, como assim? Eu tô me cuidando. E até mesmo, não tô falando nem só pelas canetas. Às vezes a pessoa tá no processo de emagrecimento e tá fazendo tudo certo, mas a pessoa se pega muito na balança. E isso é um erro muito sério, porque é frustrante mesmo. não, imagina, eu usei a minha hoje. Eu tô de mal com ela. Tá, tô Não use, mesmo. tá? Não Ou use uso. só no consultório, Eu a gente vai tirei a fazer as pilha. outras medidas, daí fica mais Eu fácil. tirei a pilha dela. Só de raiva. Tá, mas aí você falou, a gente falou das canetas. Eu conheço 3 canetas. Me ajuda. Liraglutida, Liraglutida, que é o semaglutida. Egov, é Não, isso? não. Não, Tem a errei. liraglutida, tem a É o semaglutida. Saxenda, famoso. Saxenda. Olha, É. tive que colar. É a única que é o uso diário, né? Uso É diário, o uso diário. Então, beleza. assim, a adesão acaba sendo mais baixa. A redução de peso também, ela E fica em torno de todas elas são 8% injetáveis. subcutâneo. No Tá, eu acho subcutâneo. que o do Ozempic até lançou oral também. Ah, lançou, Rafa, aí fica naquela, né? Sobre efeitos colaterais serem maiores. É mesmo? É. Interessante. Ainda existe realmente essa queixa aí. Tá, então liraglutida, Saxenda,
que é uma das marcas, Exato. injetável, tudo. Tem o Oliri também da MS, tem outras empresas Isso. que entraram nisso aí, certo? Uhum, certo. Uso diário. Uso diário. Tá, próximo. Semaglutida Semaglutida. O que que é semaglutida hoje no, é no um mercado? análogo de Albion. Aí, a semaglutida vai ser o Ozempic, o Ozempic, Wegovy, famosíssimo. exato, Wegovy. Tá. exato. Uma perda média estimada aí de 12%, 10 a 12% de peso, 10 a enquanto, 12%, aí você está falando do máximo esperado. exato, e da tirzepatida, que é o famoso Mounjaro, já vai para 20 a 26%. É Muito mais. E a muito mais, liraglutida, uns 8%. 8%, bem Bem menos. menos, bem Tá. menos. Por isso que ela revolucionou, né? E detalhe, os efeitos colaterais são menores. Pois é, dizem que o Ozempic dá muito efeito colateral e A o maioria Mounjaro tem tem dado um pouco menos, menos. tá? Eu tô falando os nomes aqui comerciais, mas o semaglutida e o tirzepatida. Exato. E quais são esses efeitos colaterais atualmente dessas medicações? É mais gastrointestinal ali, náusea. Os pacientes acabam fazendo muita constipação por conta do retardamento do esvaziamento gástrico, mas também tem os desarranjos intestinais para uma diarreia. Pode acontecer Pode ter os dois também. lados, né? Pode. O paciente fica empachadão, né? Aquela sensação de que comeu uma feijoada. Isso também acontece, mas são poucos os efeitos colaterais, assim, Uma das coisas relatados. que eu via muito do uso do semaglutida, o Ozempic, era muito dor de cabeça também. Pode acontecer. E Eu aquela dor de cabeça que é até acredito. difícil de tratar. Você toma de pirona, toma tudo e não melhorava. Então, eu acredito que seja ali mais uma falta de. Mais por desidratação, sabe? A pessoa deixa, Desidratação. esquece de beber água. Uma Porque coisa não muito sente fome louca. e não bebe água. Exato, exato. Então, existia, mas poucas, né? Mas tem queixas de cefaleia, que é a dor de cabeça, e também baixa energia. Então, quando o paciente está mais por conta própria, né, sem suplementando os demais, os micronutrientes, ingerindo o que ele precisa diariamente ali, realmente, ele fala, meu, eu fico indisposto, fico fraco, tem tudo isso. E outra coisa que eu imagino aqui também, falou, poxa, doutora Karina, eu tô comendo pouco tal, então eu tô ingerindo pouco também energia, eu tô sentindo tontura, às vezes aquela sensação de desmaio, desânimo. Pode acontecer isso também? É Pode, verdade? pode acontecer. Mas aí é justamente porque o paciente ele deixa de nutrir, né, a célula dele. Então ele come pouco, e se ele comer errado, ele vai ter sintomas de baixa energia mesmo, tontura, vertigem. Agora também tem que ver se ele tá fazendo a aplicação adequada, se ele não tá causando até uma hipoglicemia nele ali, né? Então uma baixa de glicose também tão significativa a ponto de dar esses Às vezes está sintomas. usando a dose muito alta, é isso? Exato, exato, sem necessidade. Entendi. Então, e é outra coisa interessante também, essa questão da dose, né? Porque você vê em protocolos. A medicina Sim, adora protocolos e tal, só que todo mundo fala, cada ser humano é um ser humano. total. E isso, então eu posso ter pessoas, seres humaninhos, que tomam a dose baixinha e já tem um resultado muito legal, e outros que eu tenho que jogar uma dose muito alta. Com Isso pode acontecer. certeza, sempre, sempre, incrível. É muito individualizado. Mas isso depende do peso da pessoa. Às vezes uma pessoa que nem era tão obesa precisa usar menos ou Peso, não. estilo de vida, se Estilo a de pessoa, vida. total, se a pessoa, porque assim, existe isso da pessoa achar que a medicação é milagrosa, que ela vai fazer, ele não vou fazer nada. Eu quero algo que eu não precisa ir para academia, eu quero algo que eu só não vou comer, ou eu quero comer. Vai lá, come um chocolate na hora que dá fome, ou sei lá, come uma lasanha. Essas pessoas, elas vão ter mais dificuldade de emagrecer e não vão emagrecer de uma forma saudável. E aí vem Sim. esses efeitos adversos também mais chatinhos, né? E aí, como eu disse, o efeito rebote nessas pessoas são piores, porque ela tá perdendo músculo, energia, micronutrientes, vitaminas, minerais. É uma catástrofe por dentro. Eu já peguei paciente Sim. de usar por conta própria. Infelizmente, tem clínicas de estéticas que aplicam. Eu não sei como eles conseguem a medicação e eu não sei como que conseguem É a porque hoje é autorização. receita médica, né? Assim, é exato. E um profissional, não médico, aplica. E não, eu tô te falando aqui de várias clínicas, tá? Que eu recebo paciente. E o paciente veio ou por rebote ou platô. E é isso, não tem essa orientação. Vai lá, só aplica, aí faz lá o peso semanal, sabe?
É o Assim, que você falou, perde peso, mas de forma não saudável. Tá saudável, perdendo proteína e exato. não tá perdendo nem gordura. Meu, é incrível o que eu pego de paciente com uma catástrofe metabólica, exame alterado, marcador inflamatório extremamente Lá elevado, no não tá talo. usando nada para desinflamar o corpo. É triste, é triste. Então, muitas vezes o paciente ele fala, eu me senti enganado de ter feito esse tratamento. Por que que eu não vim aqui direto? Então, sabe aquele o barato sai caro? É por aí, né? Faz todo sentido, faz todo sentido.